Maresias. Eu fui ao pico, piquei, ó sim piquei-me lá no Zimbabwe. Eu fui ao pico, piquei, ó sim piquei-me lá no Zimbabwe. Nunca mais eu vou ao pico, ó sim eu vivo sem o pico ser roubado. Mar. Mar Oiço. Maroiço. Do Maroiço, espreito o mundo. E o mar é que nos une e dá vida à comunidade do canal. Com Manuel Tomás, Manuel Serpa, Armando Castro e Eugênio Leal. Na voz do vento, ouvir. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Pico. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que se encontram aqueles que nos seguem por outras plataformas digitais. Estamos de regresso. Este é o 11º programa de Maroiços e Maresias. É com muito gosto que o fazemos, novamente, na presença de uma fabulosa equipa técnica, composta por Paulo Renato na realização, Bruno Melo no multimédia, João Silveira no som e como operadores de câmara, Fernando Teixeira e João Fontes. E aqui estamos nós, o Eugênio, o Serpa, eu, na companhia de uma convidada muito especial, que é a Raquel Machado. E vamos começar o programa com o Armando Castro em Memórias do Canal. Memórias do Canal. Através da literatura. Chegas sempre a tempo. Ai, quem me dera partir na canoa da esperança, ir ancorar noutras praias, noutros varadouros. Ai, quem me dera voltar a gozar dos tesouros da felicidade que eu tinha quando era criança. Ai, quem me dera ser garça e voar no canal. António Vicente da Costa, já vai ser tempo de regressarmos a ele, gostava de poesia. Escrevia e guardava na gaveta, mas de vez em quando atirava cá para fora e gostava de citar Horácio. Uma pintura é um poema sem palavras. E na brincadeira eu apelidava-o de poeta do pincel. E ele ria-se, mas dizia que pincel naquela frase tinha um sentido depreciativo e mandava-me calar. Como é que me tornei seu amigo e confidente? Em Lisboa, numa quente, auspiciosa e primaveril noite de fim de estação, depois de uma bem passada tarde cheirosa na Feira do Livro, ainda na Avenida da Liberdade, houve um jantar ilhéu na Casa dos Açores, na Lapa. Imagina que quem lá estava era o Costa da Silveira, ainda bastante novo. Como o tempo passa. E se não fosse o espelho, nem dava por ele a correr tão desalmadamente. Já conhecido na sua expressão artística, quase exclusiva, da montanha. E o José Martins Garcia, que estava de passagem, não sei se para Paris, se de Paris, enorme romancista, a dar os primeiros passos fora da colaboração no República, onde li muitos textos, não faz falta. Herói de Catafara I é uma nação, o maior de todos, como dizia Dias de Melo, que também lá estava. E juntar-nos foi fácil. Já era muito amigo do José Martins e, sendo picaroto, a entrada na roda foi mais acessível do que a chamarrita do fim da noite em que me escusei a participar, porque jeito para bailar foi coisa que sempre me faltou. Foi longa e amiga a noite cálida, e quando passávamos pelo Jardim da Estrela, já saía à madrugada, achando-se ela, apesar daquele momento, esperta e doce. O meu orientador nestas andanças e na compreensão do fenómeno político português e também da amizade cultural açoriana foi José Martins Garcia, natural da Criação Velha, mais velho, mas não velho, e companheiro de equipa em disputadíssimos jogos de uma espécie de futebol na seminatural Piscina da Madalena.
Desde esse dia nunca mais deixámos de conviver, sobretudo nos tempos do Pico e na sua casa da Silveira ligada ao mar. Ele saltava do balcão para o mar e aquilo era ali um refúgio sagrado. Como uma estranha forma de ovo, era o início de tudo, ab ovo, porque era mesmo ali no meio daqueles metrosíderos gigantes, das faias e dos incensos, que ele começava a criar as suas obras para as acabar na relva. Começava sempre ali e depois levava o material para São Miguel, onde no alto da rocha da relva punha o ponto final. Já o conheciam em todos os tipos de transporte. Era o tamanho das telas que o determinava, o marítimo ou o aéreo, e convencê-lo a ser de outro modo nem valia a pena, e dizia ser o contrário de Dias de Melo. Este podia começar em qualquer sítio os seus romances, mas terminava-os todos no alto da rocha do canto da baía. Foi por ler esta designação no final dos livros do autor de Pedras Negras que resolveu atribuir a si mesmo aquele outro topónimo feito a partir do de Dias de Melo, a quem pediu permissão para a semelhança tão evidente. Encontrávamos frequentemente no verão em casa de Dias de Melo na Calheta, de Nesquim. Tomávamos banho no Porto dos Baleeiros. Víamos a casa do escritor lá no alto e depois íamos almoçar, já tarde feita, a um restaurante lastimavelmente desaparecido, de onde avistávamos a mais bela baía da ilha, com as ribeiras ao fundo, freguesia de festas, traineiras e mulheres bonitas, como aquela ninfa que um dia vi emergir das águas na Vila Baleeira, nunca mais esquecida. Olá, Raquel. Quem eram estas misses das Ribeiras? Eu não sei. Não sei. Olha, uma coisa é certa. Eu tinha imensa vergonha. A realidade é esta. Imensa vergonha e não gostava nada que me chamassem miss. Olha lá, vão as misses das Ribeiras. Eu achava aquilo horrível. Achava depreciativo, digamos assim. De modo que por aí não ia lá. Por aí não. Mas nós estamos aqui com Raquel Machado, Miss ou não Miss das Ribeiras. Quando eu era miúdo, ela era mesmo um dos elementos que constituía a forte equipa das Miss Ribeiras que vinham à Madalena, mas eu era transparente, que elas não me viam. Mas Raquel Machado é picarota, ribeirense, professora, fadista, poeta. Ela é filha de Maria André, que também tinha uma alma poética, que eu muito apreciei e publiquei no Ilha Maior. Mas é também uma mulher de muitos canais. Viveu no Pico, atravessou o canal, foi para o Faial, estudou, fez o magistério primário no Faial, depois deu um salto para um canal mais longo, atravessou o canal até às Flores, ficou nas Flores longos anos e, nos últimos tempos, atravessou outros canais e mora em São Miguel. É esta mulher que nós vamos ouvir já a cantar um belíssimo fado que fala da Espalamaca, veja-se bem, um fado que tem como título Ilha dos Meus Amores, música e letra da Raquel Machado, e é acompanhada também por uma personagem muito especial, com quem ela tem uma relação muito íntima, uma relação de tia para sobrinho, é o André Goulart. Vamos então ouvir o fado Ilha dos Meus Amores. Uma gaivota ganhou-a, pousada na proa, traineira a passar, carajado esvoaçando, ondas ressacando, ilhéus a brilhar, aromas a maresia, vento acaricia,
espalha a cantar. O mar azul espelhando embala o meu canto e faz-me sonhar. Ilha Morena também te chama montanha, Pico de Graça também, Mirante dos Açores. Oh, minha terra, tuas matas, mil encantos, teus mistérios são recantos, ilha dos meus amores. Cestos de fruta no cais, fartura demais que vai embarcar. Espalamaca está pronta, são horas de ponta, vamos já largar. O mar não está nada mal, já vai no canal e quase a chegar. Em terra colhem-se as uvas, brancas e escuras, pico a vindimar. Ilha Morena também te chama montanha, Pico de Graça também, Mirante dos Açores. Oh, minha terra, tuas matas, mil encantos, teus mistérios são recantos, ilha dos meus amores. Nas festas do Espírito Santo, gente passeando, música a tocar, a procissão vai passando, miragem de encanto, não há outra igual. Cheiro de sopas no ar, são todas para dar, até vinho e pão. Tantas esmolas de Deus, para os meus e para os teus, vão todos jantar. Ilha Morena também te chama montanha, Pico de Graça também, Mirante dos Açores. Oh, minha terra, tuas matas, mil encantos, teus mistérios são recantos, ilha dos meus amores, ilha dos meus amores, ilha dos meus amores. Um poema de Raquel. Nascemos em ribeiras doces, temperadas de mar, esse mar nosso, encanto e lar. Todo saboroso, doce, leva sal, não tem gosto aborrecido, enjoativo. Ribeiras doces, do meio, dos lados do Pico Sul, por lajes e pedras negras irregulares, passando, saímos da terra com o mar em canto. Cantos e sonhos do alto das rochas das baías, de dias de melo, do Dom Arquimínio Santo, dos Soares artistas, de mãos e música, machados experientes, arrojados bruns, Golartes poetas e Andrés, mestre de atum. Nascemos os dois, tu primeiro, eu 6 anos depois, em ribeiras doces, desaguadas em mar, esse mar nosso, encanto e lar. Entretanto, Vila das Lajes Bahia,
traineira Geralda, passando mansinho, o mar desfruta. À popa, amigos gozando, Pedro, Torres, João António, Paulino e António Soares, quase das mesmas idades. Tarde azul em calmaria, de perfeita harmonia, adentro da noite o dia. Ribeirense, ainda menina pelas faias e vinhas corria, era papoila, era a foice, enquanto isso acontecia. Hoje, nesta tarde de domingo, deslizam pelo meu rosto gotas salgadas de agosto, não de pranto, mas de gosto de te recordar, sorrindo. Lindo poema sobre as ribeiras. E sobre o Muito Pedro. obrigada. Essa segunda parte é sobre o Pedro. Sobre o Pedro. Raquel, eu tenho três temas que gostaria de colocar com simplicidade. O primeiro é Ribeiras, a tua freguesia das Ribeiras, o que ela te diz, o que sentes por ela. Ligado a esse sentimento, eu gostaria que também nos falasses da ligação profunda que existe entre Santa Cruz das Ribeiras e São Diego. Nós habituámos-nos a tratar as Ribeiras como a nossa pequenina São Diego. São relações muito fortes que vieram de fora, que podem ter mudado, alterado até a parte social da freguesia das Ribeiras e que, de certeza, mudou a parte religiosa. Estou a falar das festas do Espírito Santo, que também queria que tu falasses disso e, finalmente, falasses, porque eu li aqui há bocadinho, dos machados experientes. E ao falares dos machados experientes, estás a recordar o teu Pedro. Eu também queria recordá-lo aqui, como amigo de tantas noites no bar dos franceses, onde nós conversámos tanto. Eu sei que tu mais ele, um casal fantástico, viveram momentos felizes nas flores. E gostaria de te perguntar, as flores certamente te marcou a tua vida, porque foram muitos anos naquela ilha de feitiço. Gostaria também que tu nos dissesses se as flores de facto moldou essa tua alma poética e, sobretudo, feita de ternura, de encanto. Eram estas três questões. Agradeço-te desde já. Olha, em primeiro lugar, eu nem vos saudei no início, nem os nossos ouvintes. Um bom dia para todos. E gostaria de vos agradecer imenso. Para mim é um grande privilégio, uma honra e motivo de gáudio estar aqui no meio destes amigos e conhecidos, pessoas por quem eu detenho uma grande estima e apreço. Muito obrigada, não estava mesmo nada à espera, foi para mim uma surpresa muito agradável, sinceramente. Passando agora às perguntas do Serpa. Pois, as flores, vou começar do fim para o princípio. As flores, de facto, é uma ilha feiticeira de encantar. Fiz também um poema dedicado a ela e uma música para esse mesmo poema, que neste momento está a ser gravado no estúdio do Henrique Dutra. De qualquer forma, isto para dizer que as flores realmente moldou muito e foi aquela ilha onde eu trabalhei a maior parte da minha vida e que de certa forma moldou, ou seja, eu nasci numas ribeiras, aquelas ribeiras de água que banhavam as terras e que deslizavam até ao mar. Essas ribeiras que me lavaram a alma, a minha alma de infância e de adolescência. E, de certa forma, a Ilha das Flores foi um complemento dessa mesma água cristalina, porque as Flores é uma terra riquíssima em água, como todos sabem, cascatas e ribeiras correntes não faltam, uma verdura linda, uma verdura viva, uma ilha maravilhosa. Mas, por incrível que pareça, eu quando recebi a notícia que ia para as Flores, quer dizer, nem fui eu,
foi o Pedro, meu marido, é que foi colocado nas Flores para abrir o aeroporto. No tempo era a Direção-Geral da Aeronáutica Civil. E eu, por arrastamento, fui com ele. Tinha acabado de tirar o curso de magistério, portanto, chegámos às Flores a 29 de setembro, no dia dos Anjos da Guarda, dos três arcanjos, e a 1 de outubro ele começou a trabalhar. Portanto, foi o meu início de trabalho, foi nas Flores. Mal cheguei, comecei logo a trabalhar no externato, a dar aulas. Depois, no primeiro ciclo também. Mas isto para dizer que eu, quando recebi a notícia, eu fiquei muito desanimada. E muito desanimada porquê? Porque tinha uma colega da Ilha das Flores, aliás, duas, e o Dr. Benarujo, que era o nosso professor de introdução à política, ou seja, na altura era a organização que se chamava, estava sempre a brincar e dizia... Organização Política e Administrativa da Nação. Exatamente. E ele brincava muito, era um grande brincalhão com essas minhas duas colegas das Flores. E então dizia, pois, vocês são daquela ilha onde as vacas sobem para cima dos telhados para se alimentarem. E eu ficava assim, pois, aí eu ficava assim um bocadinho triste e dizia, meu Deus, aquela ilha realmente deve ser uma ilha assim muito primária, ainda um estado muito primário, selvagem e tal. E pronto, ao mesmo tempo ficava assim um bocadinho melancólica e quando recebi a notícia disse, ai meu Deus, lá vou eu para as Flores. Então recebi uma notícia três dias antes de irmos para lá. Foi assim uma coisa muito em cima da hora. O meu avô Jacinto, até na altura, veio-nos ajudar a fazer armas e bagagens para irmos para as Flores. Mas quando cheguei lá, quando chegámos, andámos à procura de alojamento e tal, e constatei que as pessoas... eu dava bom dia, era uma pessoa aberta, estava habituada a este grupo central, o Pico e Faial, somos muito cumprimentadores. Bom dia, as pessoas olhavam, mas não respondiam, a maioria, ficavam assim meio desconfiadas. Pronto, depois com o andar do tempo eu vim a saber que realmente o povo das Flores na altura era um bocadinho tímido e ao mesmo tempo desconfiado, porque as pessoas que lá chegavam... embora sendo bem recebidas, mas de início olhavam-nos assim, mas quem é este agora que vem para aqui? Pronto. Com o andar do tempo, vi que, de facto, que era isso mesmo, que era a timidez do povo da altura. No entanto, um povo muito altruísta e um povo maravilhoso. Eu adorei estar nas Flores, deixei lá imensos amigos, não tinha ninguém de família e quando os meus filhos nasceram foram criados foi com pessoas vizinhas, como se fossem da família. Portanto, a experiência das Flores, de certa forma, moldou muito a alma, aquela alma de criança, de infância, das ribeiras, da maresia, das traineiras do atum, de tudo isso que eu levei comigo, mas, de certa forma, compôs, digamos assim, a minha personalidade. E nessa perspectiva, de facto, fiquei um bocadinho mais aberta à poesia e concluí alguns poemas lá que nunca na vida tinha pensado até escrever, nem pô-los cá para fora, mas de facto acabou por moldar. Portanto, esta travessia, esta caminhada com início nas ribeiras, passando pelas Lajes, para Madalena, o lugar dos Ilhéus, epíteto de Manuel Tomás, e muito bem, o lugar dos Ilhéus, pela Horta, pelo Faial, e depois pela Terceira também, porque eu casei-me ainda no magistério. E, portanto, ia para a Terceira viver dentro de um quartel que era o São João Batista, o Castelo São João Batista. Vivi 4 meses lá no verão. E esta minha experiência destas ilhas, deste mar, destes canais, como dizia há pouco o Manuel, destes canais, realmente moldaram muito a minha vida. As ribeiras, pois,
o atum, as traineiras do atum. O mar entrou-me desde que eu nasci na minha alma. Eu fugia para a costa. Era assim uma miúda mais Maria Rapaz. Portanto, a minha irmã mais velha, a minha irmã Hélia, era muito sossegadinha em casa e tal. Pois, e eu não. Eu tinha que correr, que saltar, que trepar para as árvores. Trepava, ia para a costa, fugia de casa, não dizia para onde ia. Depois chamavam por mim, lá estava eu. Porque da minha casa à costa eram 20 metros, digamos assim. Era tudo ali pertinho. E eu, de facto, desde muito miúda, mantive uma relação com o mar, uma relação de amor, uma relação de amor e de confidente. O mar, de certa forma, era o meu confidente. E o meu primeiro poema foi com 11 anos de idade, exatamente na costa, sentada. E esse poema acho que está aí, não tenho a certeza, nesse livro, o meu primeiro poema. E depois tive a felicidade de nascer num num ambiente familiar de homens do mar e de músicos e de poetas. Começando pela minha bisavó, uma bisavó, a mãe do meu avô Jacinto, era uma senhora que tocava guitarra, cantava, tinha muitos dotes. Depois o meu avô Jacinto tinha uma voz maravilhosa, era um homem de música e era um homem também de letras e de sabedoria. Ele tinha a 4ª classe, mas era uma 4ª classe muito, muito adiantada. Era digamos, um curso universitário. Ele é que fazia a contabilidade do Ribeirense, na altura. Que eu recordo-me imenso de o ver lá com aqueles livros grandes de deve e do haver e tal. Porque o Ribeirense era um barco de travessia interilhas e o meu avô é que era o responsável por tudo isso. De modo que nasci neste meio. Depois, o meu pai também era uma pessoa de canto, uma pessoa de música. Aliás, há uma canção que é Viva a Laranjinha, que eu nunca mais ouvi essa canção, cantada por ninguém, que meu pai cantava. Quando eu era muito miudinha, muito criança, tinha para 4, 5, 6 anos de idade, pegava na viola e tocava e cantava essa canção. E eu fiz questão, porque as laranjas, toda a gente nas ribeiras tinha uma quinta de laranjas. Portanto, era um pé no mar, um pé na terra. Os homens eram do mar, mas quando não havia mar, nas traineiras, havia a quinta, haviam as vinhas, havia a terra. E tudo isso, todos estes cambiantes, todos estes condimentos foram moldando a alma, de facto. Até que eu sempre sonhei 3 coisas. Primeiro era ser bailarina, Cinderela e professora. E fui essas 3 coisas. Posso dizer que fui uma Cinderela. Em relação ao Pedro, pois, os machados experientes, o Pedro fez de mim uma Cinderela, de facto. Ou seja, ele era o meu príncipe, levou-me da casa dos meus pais, ainda com verdes anos. Fui pedida para casar com a devida vénia, com 15 anos de idade, porque ele ia para a tropa. E pediu-me, não foi ele, foi o pai. Naquele tempo, os pais é que pediam as mãos das donzelas. Portanto, numa segunda-feira de Espírito Santo das Ribeiras, com as rainhas, aquelas grandes capas, aí está digamos, um efeito, uma socialização americana de San Diego. Lá está, as rainhas, as festas, os confeitos que se atiravam pelos imigrantes quando vinham na festa, as casas bonitas, as bem arranjadas, as meninas bem vestidas, as mães a fazer as roupas com os tais tecidos que vinham da América. Tudo isso realmente é essa ligação. San Diego, de facto, faz parte da genealogia, é
de todos os santacruzenses, de todos os ribeirenses, de facto é. Porque nós temos, ainda hoje, muita gente já descendentes de ribeirenses que lá estão. Eu própria tenho uma irmã lá, com filhas e sobrinhos e netos. E tem tanta gente em San Diego. Mas estava eu a dizer que perdi-me agora um bocado. O Pedro pedi-me a minha mão, depois, de certa forma, ele foi o meu príncipe, porque foi o homem da minha vida, não é? Durante todos esses anos. E quando ele faleceu, em 2013, eu, de facto, eu deixei de viver durante 3 anos e foi para escrever. Então, escrevi, pus cá para fora. Fiz um luto a escrever. E fez-me bem, porque, graças a Deus, não ganhei... E foi assim que apareceu este livro. E foi assim. Não ganhei depressão, não fiquei com depressão nenhuma, porque pus tudo cá para fora, fiz luto, forrei-me de preto, o tempo que eu quis e que me entendi. A minha mãe dizia há 4 anos: Raquel, faz-me um favor, tira-me esse preto todo, tira-me isso tudo, filha. Não. Eu disse: oh, mamãe, mas eu quero, até que eu queiro, eu sinto-me bem assim. Pronto. Os experientes, pois o Pedro vem de uma família dos experientes, dos Machados, do seu bisavô primeiro. Mas porquê a palavra experiente? Experiente porque eram pessoas que faziam experiências em barcos. Exato. Ou seja, esse experiente, ou seja, o bisavô dele, foi a primeira pessoa a construir uma canoa baleeira com os traços americanos. Ele fez essa experiência, foi o primeiro. Daí o nome de experiente. Mestre Manuel Experiente. Mestre Manuel Experiente, porque foi o primeiro a fazer um bote com traços americanos, um bote baleeiro. Foi o primeiro. O rei Dom Carlos, quando veio cá, aliás, eu tenho isso no meu livro, quando visitou os Açores, foi à terceira e mandaram construir um batel para o ligar, para ele vir do barco até a terra. Esse batel foi construído pelo bisavô do meu marido, que foi chamado à presença real do rei Dom Carlos, porque tão admirado ficou com aquele batel. Mas quem foi a pessoa que fez isto? Ele era um artista, como sabe, olhou para aqueles traços e ficou encantado. Quem foi esta pessoa? Olha, foi fulano tal. Então eu quero que ele venha à minha presença. E eu fui à presença do rei. O que é que o rei Dom Carlos queria? Lhe entregar o alvará da construção naval. E ele disse: eu não posso aceitar isso, eu agradeço imenso a Vossa Alteza, mas não posso aceitar, porque a pessoa que me ensinou é um homem de família, tem filhos. Tenho outros colegas com filhos e que precisavam mais do que esse alvará. Portanto, eu para o ter tinha que o repartir com todos eles. E por isso eu não aceito. E não aceitou. Portanto, um ato de homem, de honestidade, que eu acho isto tão bonito, que referi-o aí no meu livro. E foi, a partir daí, pronto, o Pedro deu a volta à minha vida. Foi uma vida muito feliz, de facto, muito feliz. Fui e acho que quem tem um passado feliz, que tem motivos para sorrir. E o agente também te vai dar a volta. Vocês estão todos a dar a volta à cabeça. Olha, de facto, eu já tenho a cabeça tanto às voltas que até já me perco. Boa tarde a todos e é um prazer estar de novo a retomar este programa. Um prazer estar de novo para retomarmos o programa e com os nossos ouvintes, a quem aproveito para saudar também, e com a Raquel. Eu conheci a Raquel de pequeno, de jovem, justamente na altura que ela passava pelas lajes, justamente que namorava o Pedro. E na altura falava-se nas misses, portanto, mas não se falava nesse sentido depreciativo. Pelo menos nessa altura, eu era um pequeno, mas falava-se nas misses porque eram 2 raparigas bonitas e, portanto,
jovens e de facto eram, quer Hélia, não era? Quer Hélia, quer Raquel, duas raparigas. Eu era mais novo, ouvia as conversas e depois passei lembro-me de ver ainda nos bailes do Grêmio e da Filharmónica, quando namoravas o Pedro. Portanto, deu-me aqui também alguma satisfação, portanto, em recordar o tempo em que vivi nas Lajes do Pico e com algumas das personagens dos primos e de outros amigos do Pedro, que na altura, enfim, embora houvesse alguma diferença de idade, portanto também com eles convivi, depois mais tarde com amizade e amigo ainda de alguns deles. Depois tive a felicidade também de te reencontrar, não só no Faial. Aliás, lembro-me de andares nas explicações da Dona Olívia. Portanto, exatamente. E mais tarde, há uns anos atrás, reencontrámos como presidentes dos Conselhos Executivos, nas reuniões dos Conselhos Executivos, nós os três, o Manela que era, enfim... de boa memória e de bons tempos. E de bons tempos, exatamente. Temos que o referir. Exatamente, e de bons tempos, em que de facto... foi um momento importante também, e nesse aspecto reconheço que também dei o meu contributo, embora vocês já quando eu cheguei, quer o Manuel, quer tu, já faziam parte do, como é que aquilo se chamava? Conselho Coordenador. Conselho Coordenador, e que foi, julgo eu, muito importante na tomada de um conjunto de decisões que vieram a ser tomadas importantes no desenvolvimento da educação, tenho aqui que dizer, sobre a responsabilidade política daquele que eu conheci como sendo o melhor secretário, ainda hoje eu digo, como o melhor secretário da Educação. Sem foi dúvida. Alan Menezes, Foi, sim, senhor. Indiscutivelmente. Portanto, da minha parte. Agora, ouço... Estamos de acordo. Estamos de acordo, ainda bem. Nos últimos meses, e desde que comecei a fazer as minhas caminhadas, que passei também para a mesma situação, quer da Raquel, quer do Manuel Tomás, portanto, já noutra situação, como dizia outro dia um colega meu, técnico superior de lazer. Técnico superior de lazer, portanto, somos técnicos superiores de lazer. Quem me disse isso foi o engenheiro Oliveira, portanto, Norberto Oliveira, portanto, aqui, chegou e disse, meu gênio, olha, que temos uma categoria, aliás, somos todos, não somos só nós somos técnicos superiores de lazer. A ouvi-la, nas manhãs, pela voz do Sidónio, como olheira do tempo, onde quer... Da doce Ponta Delgada. Da doce Ponta Delgada, exatamente. Fica voltada a sul. Exatamente. Daí eu ter-lhe chamado doce. Faz-me lembrar as ribeiras. Exatamente. E os lares. E onde queria aqui referir a linguagem riquíssima em adjetivos. De facto... tenho que dizer, e conexos, com conexão, com ligações e implicações na meteorologia do dia. Alguns deles vou a pensar, e quando chego a casa, seja venha do Monte da Guia ou da Doca, nas caminhadas que faço, vou ao dicionário ver, porque há muitos que eu tenho que dizer que eu vi pela primeira vez, algumas vezes. E agora leu muito Almeida Garrett. Pois, talvez. Mas agora te digo... E Cesário Verde. Eu tenho muitos adjetivos. Com a mudança do tempo, com a mudança que há do tempo, podes pensar que num dia, e é logo para amanhã que vai estar este tempo, e, enfim, pensar se tens de facto uma riqueza vocabulária, assim que se diz, que te permite, e quero-te felicitar por isso, de fazeres de facto excelentes intervenções para que se fique com a ideia como vai o tempo pela cidade de Ponta Delgada. Não a capital dos Açores, agora aproveito... Pela doce Ponta Delgada, mas nem a capital de distrito, como, enfim, infelizmente, tivemos a oportunidade de ouvir há 15 dias atrás, quando foi na noite das eleições autárquicas, distintos políticos de vários partidos a se referirem
que tinham ganho determinados partidos, tinham ganho Capitais de distrito. em capitais de distrito, É verdade. referindo-se às Funchal. regiões, como Infelizmente, Funchal. Até é nem verdade. não referiam Ponta Delgada, Mas o referiam Funchal tinha recuperado, E, exatamente. portanto, Realmente- o que isto, para mim, eu fico, dá-me logo assim aqui umas voltas, porque E dá. percebo, é para dar, porque de facto esses responsáveis políticos, autorresponsáveis partidários, ainda não perceberam que nos Açores não há distritos, que se vive numa região autónoma, tal como na Madeira, e que se esquece, e que é por isso que, de facto... Pararam ainda no bem que tempo, foram pararam no estilhaçados. tempo. E ainda bem, embora ainda se haja muita coisa que se fala nos ex-distritos. Mas, enfim, que nem isso se deviam falar. Mas eu não quero deixar este momento também para dizer, e também para alertar, que este é uma falta de respeito para mim, a minha opinião, uma falta de respeito para com as autonomias, é um desconhecimento, é uma falta de respeito, e eu não sei até que ponto, ainda na mente de muitos desses políticos, dos diferentes partidos, não estou aqui a identificar quais são, são de todos, que ainda têm, talvez, este espírito centralista e centralizador, que durante anos e anos fizeram com que nós, nos Açores, não nos pudéssemos ter Vai desenvolvido. continuar. Temos de Mais fazer um tarde. programa só sobre isto. E vai continuar. E eu penso que começa a haver alguns sinais que me parece que há, outra vez, pessoas, enfim, centralistas, a quererem que isto comece a retroceder. Não, espero bem que não. Mas voltemos à Raquel. Mas isto vem à Vem Raquel, a à propósito Doce. da Doce Ponta Delgada, que o epíteto de doce, o epíteto de doce advém exatamente de ficar voltado a sul, como as lajes de Pico e as ribeiras. Pronto. É um clima mais doce. Muito bem. E uma freguesia de onde saíram grandes mestres, grandes marinheiros, grandes homens ligados ao mar, e nomeadamente ao sector da pesca, e nomeadamente o mestre André. Muito obrigada, o meu pai. O pai da Raquel, de quem tive a felicidade ainda de o conhecer, ainda no ativo, e depois, mais tarde, portanto, quando ele já se encontrava reformado, e de onde guardo excelentes recordações pela sua competência como mestre, como um formador, porque também ajudou a motivar os mais jovens. Se me dás que seguiram. licença só, Eugénio, eu gostaria só de referir em relação ao meu pai um pormenor. Ele, no seu tempo, levava com ele todos os rapazes da freguesia das Ribeiras, rapazes, jovens de 16, 17 anos, jovenzinhos ainda, 15 anos até, que ninguém os quis levar com eles. Os outros mestres não queriam. Queriam eram homens já experientes. E o meu pai não. O meu pai levava todos os que fossem pedir trabalho a ele. Ele levava-os todos. E muitos ainda hoje reconhecem isso. É verdade, isso para mim é... Não conhecia esse pormenor, mas é verdade, mais um aspecto pelo qual valorizo, de facto, o mestre André, que era respeitado e reconhecido pela comunidade pescatória, e não só, lembro-me também, ainda quando existi funções de diretor regional, e com o Dr. Adolfo Lima como secretário, que era um dos homens com quem ele habitualmente gostava, quando tinha oportunidade, gostava de conversar, tinha uma conversa afável e conhecedora, e como disse, que ele, como muitos outros mestres das Ribeiras e de toda a ilha, mas onde o sul do Pico, o sul, Ribeiras, Piedade, São João, Laje do Pico, aqui a zona, portanto, toda a ilha, na Madalena também, aqui a fronteira, deram grandes mestres e grandes pescadores que contribuíram muito para o desenvolvimento económico e para a criação de riqueza desta ilha. Hoje fala-se muito em aquecer a economia, com esta questão do Covid. Tem-se ouvido falar muito o termo de aquecer a economia, já o turismo, já regressou o turismo, já há mais gente, e nós vemos com o desenvolvimento que há, de facto, que há mais turismo, portanto, que para os Açores e para o país e para todo o mundo, tem, de facto, um efeito multiplicador muito grande. Pois, nos anos 60, 50, 60, 70 e seguintes, era efetivamente a pesca do atum.
e, portanto, os quais, portanto, quero aqui também fazer uma referência ao teu pai e a outros, nomeadamente das Ribeiras, também o mestre Manuel Alves, já não conheci o pai do mestre Manuel Alves, mas conheci o mestre Manuel Alves e outros, e de outras freguesias, mas já que aqui estamos meu falando... padrinho de Crisma, Manuel Aqui, Alves. de quem eu aqui quero referenciar como tendo sido pessoas extremamente importantes, e onde as Ribeiras foi o local escolhido pelo julgo que, se bem me lembro, pelo primeiro governo governo autonómico, quando foi definido o conjunto de infraestruturas portuárias, em que foi definido que o porto comercial seria São Roque do Pico e que nas Ribeiras seria o porto de pescas, que foi feito não no agrado de como todos os pescadores pretendiam, porque pretendiam que fosse maior. Pronto, na altura eu ainda não desempenhava qualquer função, portanto, executiva, mas lembro-me bem, depois de ele estar feito, de haver várias reivindicações para que o porto crescesse, para que os pescadores das Ribeiras, e não só, mas onde eram bastantes as traineiras, que tinham mestres das Ribeiras, da doce Ribeira, não é? Das doces Ribeiras. Das doces Ribeiras, pudessem também pernoitar e, portanto, ter melhores condições de abrigo. Portanto, daqui também vai, de facto, o meu reconhecimento como cidadão e, portanto, também como tendo responsabilidades executivas nas pescas, porque nas pescas a política foi definida, não foi pelo Dr. Adolfo Lima, que era o secretário, eu apenas era um executor, como diretor regional, mas não deixo de reconhecer o papel que as Ribeiras e outras freguesias, e concretamente o mestre André, o pai da Raquel, da Hélia, da Orlando, da Bernadette e da Ana Isabel. Pronto, da Orlando, que a vejo com frequência no Faial. Quando perguntavam casada com o filho de um grande poeta e músico, não é? É verdade. Zeca Afonso. O Zeca Afonso, o Pedro Afonso. Da memória de todos nós. Mas o meu pai dizia, só raparigas. Ele dizia, pois, as raparigas trazem os rapazes. E nós vamos avançando e chegamos à altura de ouvirmos outra vez Raquel Machado num fado Ecos da Vida, letra e música da Raquel Machado, acompanhada à viola pelo sobrinho André Golart, que desta vez também vai cantar. Então vamos ouvir Ecos da Vida, por Raquel Machado. Qual ganhei o prémio da canção da Ilha das Flores, da minha autoria. Olhai o sol que vai nascendo, as flores e os campos verdejantes, grito de vida, grito de amor, sonhos reais, sementes de esperança. Que importam estudos, tarefas, ciências e letras. Se não vivemos a vida como ela se dá, a hora corre demais agora. No ar, criança chora e que temos para consolar. Só pressas e estudos, tarefas, ciências e letras. na prática pouco fazemos que tenha valor. É hora de atendermos quem
chora, paragem e demora, vive a vida como ela se dá. Olhai os pássaros nos ninhos, as nuvens correndo nos céus, graças divinas, grandes tesouros que nós teimamos em não receber. Que importam estudos, tarefas, ciências e letras, se não vivemos a vida como ela se dá. A hora corre demais agora, no mar criança chora, e que temos para consolar? Só pressas e estudos, tarefas, ciências e letras. Na prática, pouco fazemos que tenha valor. É hora de atendermos quem chora, paragem e demora, vive a vida como ela se dá. É hora de atendermos quem chora, paragem e demora, vive a vida como ela se dá. É hora de atendermos quem chora, paragem e demora, vive a vida como ela se dá. Muito bem, o que temos é de viver o momento, por isso, em breve vai sair um livro de poesia que tem exatamente como título Momentos Lentos, mas também em breve vai sair um CD onde estas músicas que aqui ouvimos também vai sair. E em breve, penso que já está no prelo, um conto infanto-juvenil da Raquel. Portanto, uma mulher cheia de atividades. Fala-me um pouco destas 3 obras que estão previstas para saírem em breve. Pois, em relação ao CD, pronto, de facto, é uma compilação, digamos assim, de toadas do coração. Ou seja, canções e músicas da minha autoria, entre fados, vários géneros musicais. Tenho jazz, tenho fado, tenho canção e tenho cancioneiro também, nosso cancioneiro tradicional. Portanto, vais cantar a tal que falaste que só ouvias teu pai cantar? Da Laranjinha? Vou, a Laranjinha. Viva a Laranjinha. Vou cantar. Que o Serpa não falou ter conhecido, o que é raro. Não conhecias a Laranjinha? Microfone. Quer dizer, eu não conheço. A senhora Laurentina de Santa Bárbara. Sim. Conheceste bem. Parece-me que ela cantou a Laranjinha e nós temos isso gravado. Mas, a senhora Quintandeira Viva a Laranjinha? Sim, sim.
Ah, que engraçado. Fico Mas feliz. há algum grupo que esteja a utilizar? Não, penso que não. Então, Mas há- Raquel, está nas tuas mãos ressuscitar a Mas há Laura. muita recolha feita para aqueles lados de lá, sobretudo através da Dona Laurentina. Ah, a Dona Laurentina de Santa Bárbara. Santa Bárbara, que é a mãe do Sousa, que era... Eu sei, eu conheço muito bem. Sim, sim. Sim, sim. Não sabia. Olha, Muita fico recolha da parte feliz. dela. Pronto, eu canto essa e canto porque tínhamos uma quinta com laranjas e essa quinta, por acaso, é a minha. Foi uma recordação do meu pai. Já era do pai dele, do meu pai, e pronto, e ele deixou-me a quinta. Portanto, é uma relíquia que eu tenho de família nas Ribeiras. E, para além dessa, os olhos pretos, mas mesmo olhos pretos, a versão do meu avô Jacinto, que tem um bocadinho... Aliás, eu fiz uma pesquisa na Universidade dos Açores sobre os olhos pretos, junto dos cancioneiros existentes, quer da região, quer do continente. E com base nessa pesquisa, porque eu gostaria de saber, queria saber coisas sobre os olhos pretos, fiquei a saber, e então gravei os olhos pretos. São olhos negros ou são olhos pretos? Pretos. Olhos pretos. Negro já é uma versão, digamos, mais recente. Soft. Mais soft, mas eram pretos de facto, e tratava-se de um escravo e de uma donzela branca que se travaram de amores e não podiam denunciar, porque no tempo era assim. Portanto, tem essas do cancioneiro e o resto também. Tem a balada da Rua de Baixo, os ecos da vida que acabámos de cantar, o Pico, Ilha dos Meus Amores, Flores, Feiticeira de Encantar, e da página 20 do E Foi Assim, o Sol e a Lua, com música da minha autoria também. Portanto, são 8. Aqui eu chamo Toadas do Coração, porque são realmente, é uma mistela. E ainda tenho o Dito que Gira. Esse Dito que Gira é uma canção estilo jazz e diferente, mas que eu gosto muito. É uma sátira, digamos assim, aos tempos que correm, aos mexericos, ao Dito que Gira, o dito popular. Pronto. A partir daí, portanto, isto é o projeto do CD. Os momentos lentos. Raquel, quem é que te acompanha na... Acompanha-me vários. O Canarinho Manuel, com bandolim e violino. Acompanha-me o Jorge, o filho. Acompanha-me o Daniel Pena, no sax. Sim. Na bateria, o Duarte Dutra. Acompanha-me o André, no meu sobrinho, na guitarra, na viola, no bandolim também e no contrabaixo. Depois tenho o Tó, que eu não sei o nome dele. António Miguel Costa. António Miguel Costa na trompete. Da família. Na trompete, Sobrinho, nessa meu canção de jazz, o Dito que Gira. E são esses os... Muito bem. E ainda, não, desculpa, eu já me ia esquecendo, o Ricardo Melo, que é um professor de música e de guitarra do lado de São Miguel, e o Luís Ramos, que é natural da Graciosa, e que neste momento, tanto o Ricardo Melo na viola como o Luís Ramos na guitarra portuguesa, são os tocadores da Casa do Bacalhau, onde eu canto, porque eu gostaria até de fazer aqui uma referência à Casa do Bacalhau, que é o seguinte: eu, depois de ter saído Falar em bacalhau a esta hora? Sair da hibernação do meu livro, e foi assim, daquela tristeza toda. A Casa do Bacalhau tornou-se para mim uma abertura, porque eu voltei de novo a cantar. Eu tive 7 anos sem cantar. As minhas cordas vocais ficaram atrofiadas. E depois, para fazer exercícios de novo, voltar, portanto, eu só tenho que agradecer aos meus amigos da Casa do Bacalhau e essas pessoas que me acompanham, porque de facto a eles devo também um bocadinho do meu retorno à vida real. Os momentos lentos, pronto, são momentos que eu registrei. Todo o lado onde eu vou tenho sempre algo comigo, aponto, pronto.
O projeto da história infanto-juvenil, que é Garça Misteriosa, o nome, foi-me solicitado pela Associação Boneca de Trapos de Ponta Delgada, que é uma associação que reverte de crianças, digamos, desfavorecidas, e cuja verba da venda dos livros vai reverter para essa associação, para a Associação dos Surdos Mudos, as crianças surdos mudos de Ponta Delgada, e para o Serviço de Pediatria do Hospital de Ponta Delgada. Portanto, é uma coletânea de histórias, não sou só eu, são mais 5 ou 6 autores, se não me falha a memória, 5 ou 6. E essa coletânea vai ser editada, já está no prelo, para ser ilustrada e reverter a favor das associações. Para além disso, eu ainda tenho entre mãos O Canário da Terra e o Golfinho, que é outra história infanto-juvenil que eu escrevi. Comecei a escrever e não concluí, porque estou a aguardar que a minha netinha aprenda a ler e a escrever. Muito bem. Para editar. E, porque vamos chegando ao fim, temos que fazer as despedidas. Foi um prazer ter esta equipa fabulosa aqui, na companhia da Raquel Machado, da nossa equipa técnica. Despedimos de todos aqueles que nos ouviram através da Rádio Pico, também dos que nos hão de seguir por outras plataformas digitais, e daqui a 15 dias voltaremos outra vez com música, com um compositor picaroto e com as suas músicas daqui a 15 dias com Hélder Betancourt. Boa tarde e foi um prazer estar aqui. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde.